Quando houve a Revolução Soviética na Rússia, né, a Revolução Comunista em 1917, os comunistas começaram a trocar os nomes de algumas cidades e colocar estes novos nomes que fizessem uma homenagem aos líderes da Revolução. A segunda maior cidade da Rússia é a cidade de São Petersburgo. São Petersburgo recebeu o nome de Leningrado, de 1924, mais ou menos, até 1990 e alguma coisa. Mas assim que terminou o movimento, né, o regime comunista soviético na Rússia, os habitantes de Leningrado resolveram voltar ao nome antigo da cidade. Foi feito um plebiscito e todo mundo queria o nome de São Petersburgo de novo. E Leningrado voltou a se chamar São Petersburgo. A palavra Petersburgo quer dizer fortaleza de São Pedro. São Petersburgo, né? Fortaleza de São Pedro. Esse São Pedro, que está sendo homenageado no nome dessa cidade, é nada mais, nada menos do que um judeu que viveu no primeiro século e era um pescador. Agora a grande pergunta é, por que os habitantes da Rússia, no final do século XX, querem na sua cidade o nome de um judeu que viveu 20 séculos antes e era uma pessoa simples, um pescador? Por que não o nome de um personagem da história recente da própria Rússia? E aliás, quando a gente lembra, não é apenas São Petersburgo que homenageia esse judeu do primeiro século. Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, eu acho que eu não conheço bem, mas eu imagino que seja o teatro principal da cidade, se chama São Pedro. Por que nós brasileiros, especialmente aqui os habitantes de Porto Alegre, estão homenageando este judeu, um simples pescador do primeiro século? E é difícil ter uma cidade, eu acho que no mundo, que não tenha pelo menos uma praça São Pedro, uma rua São Pedro, uma escola São Pedro. É difícil no mundo ocidental não ter um único logradouro público que não seja em homenagem a esse judeu pescador do primeiro século. O que este homem fez de tão relevante, que mesmo 21 séculos depois, ainda estamos homenageando nas nossas cidades, com as nossas ruas, nossas praças e algum monumento de nossas cidades hoje. Quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos que a grande contribuição deste homem foi ter vivido com Jesus. Mas Pedro que nós todos conhecemos, ele passou por algumas fases na vida dele. Às vezes nós conhecemos só uma parte da história de Pedro e não percebemos algumas fases que ele teve que são muito parecidas conosco. Eu gostaria de hoje de estudar um pouquinho desses aspectos da vida de Pedro para que nós pudéssemos tirar lições para a nossa vida. Nosso primeiro texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. É quando Pedro encontra-se com Jesus. Eu gostaria que vocês olhassem com bastante atenção, sei que vocês vão olhar isso, porque esse texto a gente vai reencontrá-lo no final do sermão e é muito importante que a gente compreenda bem agora nesse primeiro momento, porque todo o impacto vai estar quando a gente voltar a ver esse texto agora de uma outra perspectiva no final. Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro verso, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse lago tem vários nomes na Bíblia. Chamado Lago de Genezaré, Lago da Galileia, é chamado também de Lago de Tiberíades, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, mas tudo é o mesmo lago. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro, olha aí Pedro aparecendo,
prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Essa primeira fase eu chamo de a fase do romantismo. Vejam só o que acontece, vamos só relembrar a história. Pedro está lá, ele era um trabalhador autônomo, ele era um pescador, ele pescava e durante a manhã vendia o peixe que ele tinha pescado, e aquele dia era um dia ruim, porque ele trabalhou a noite toda, pescou a noite toda, mas ele diz que ele não apanhou nada, então ele não tinha nenhum peixe para vender na manhã seguinte. Aquele era aquele dia que você vai, visita vários clientes, tenta vender de qualquer forma e volta para casa à noite frustrado, porque não vendeu absolutamente nada. Quem é trabalhador autônomo entende bem essa situação. Tem dia que tem muito, tem dia que tem mais ou menos, tem dia que tem pouco e tem dia que não tem absolutamente nada. E para Pedro este era o dia do absolutamente nada. Então não havia dinheiro para levar para casa, não havia peixe para levar para o almoço. E ele ficou ali. De manhã então resolveu consertar as redes para pescar na noite seguinte. E ele ficou lá pescando, preparando para voltar para casa, tirar um cochilo, porque à noite tinha que trabalhar de novo. E ele vê que uma multidão está chegando. E Jesus vem lá seguido por uma multidão, e a multidão está ali querendo ouvir a palavra de Deus, e Jesus está falando, e a multidão vai chegando cada vez mais perto, Jesus vai andando para trás, até que finalmente Jesus vê Pedro lá dentro do barco, e ele entra dentro do barco de Pedro e diz: por favor, rema aí um pouquinho para trás. E Jesus então usou o barco de Pedro como púlpito, e ele pregou dali. A multidão não podia mais apertá-lo, porque ele estava afastado. Agora ele estava dentro da água, e da água ele pregava para a praia. E aquela multidão estava ouvindo a mensagem, estava encantada, porque Jesus tinha ali uma didática tão grande, tão perfeita em explicar a palavra de Deus, que todo mundo entendia. Pessoa mais simples, as crianças, quem era um pouco mais culto, todo mundo entendia. Mas não era apenas explicar, era explicar com poder. Jesus tinha um poder quando falava, uma autoridade quando falava, e as multidões estavam encantadas. Mas entre estes tinha um ali que era um espectador do primeiro assento, que era Pedro. Ele estava ali ao lado de Jesus, então ele era quem estava absorvendo mais, e ele estava tão encantado com aquilo tudo. E depois que o sermão terminou, que Jesus terminou o sermão, ele vê a situação de Pedro e diz: vamos lá para o meio do lago, vamos pescar de novo. Só que pescavam à noite, não de dia, né? E Pedro, ele tinha ficado tão impressionado com as palavras e com a autoridade de Jesus, que ele não quis retrucar. Apesar dele, Pedro, ser autoridade na pesca, ele não quis dizer não para Jesus. E ele falou: olha, eu já pesquei a noite toda, não peguei nada, mas sob a tua autoridade eu vou fazer exatamente o que o Senhor está dizendo. Jesus queria dar a Pedro uma recompensa por ter emprestado o barco para ele. E Pedro vai lá para o meio do mar novamente, que era um lago na verdade, e lança as redes, e para surpresa dele, as redes estão com tanto peixe, que ele precisa chamar alguém para auxiliá-lo. Os auxiliares vêm, e Pedro está tão encantado com aquilo, primeiro com a pessoa de Jesus, com a aparência, com a autoridade, com o olhar bondoso, e também com a autoridade agora sobre os elementos da natureza. E Pedro diz: Senhor, eu não sou digno, eu não sou ninguém, como é que o Senhor pode estar no meu barco? Eu não sou digno de recebê-lo aqui no meu barco. E Jesus diz: fique tranquilo, vamos descer. Tiraram os peixes, e Jesus diz: olha, você, a partir de hoje, eu estou chamando vocês para uma missão, para me acompanhar, em abençoar a vida das pessoas. Vocês deixarão de ser pescador de peixes e se converterão, a partir de hoje, em pescador de homens. E o texto diz, termina aí com essa frase linda, que eles encalharam o barco na areia, e a partir daquele dia não voltaram mais para o lago, se tornaram agora pescadores de homens. E Pedro estava vivendo aquilo tudo encantado. Aonde iam, Jesus abençoava as pessoas. Jesus curava, como curou a própria sogra dele, logo imediatamente. Jesus curou pessoas, Jesus com bondade tratava as pessoas. Aonde Jesus ia, não ficava um doente.
Jesus alimentava os que não tinham comida, ele aceitava as crianças, os idosos, todo mundo, e Pedro estava encantado com aquilo, ele daria a vida por Jesus, se necessário fosse. Ele iria onde Jesus iria, dormiria onde Jesus dormiria. E Jesus deve ter dito a ele, dado ali, de que maneira ele cuidaria da família, porque Pedro passou a ser um trabalhador em tempo integral com Jesus. E durante um ano, Jesus visitou todas as cidades da Galileia, povoados, famílias isoladas, e Pedro estava encantado, vivendo aquele primeiro amor. Eu imagino Pedro nessa fase como nós, quando nos convertemos, vivemos aquele primeiro amor, vibramos com o conhecimento da verdade, gastamos o tempo estudando a palavra de Deus, orando, falando com todo mundo, ensinando, partilhando, porque é uma riqueza tão grande que descobrimos, um novo mundo abriu para a gente, nossos olhos foram abertos para uma nova realidade, a gente quer partilhar isso com todo mundo. Pedro estava vivendo essa fase romântica, né, de entregar-se para o Evangelho. Um ano depois, Jesus então termina todo o circuito da Galileia e ele agora vai para o sul do país, para a Judéia. E quando Jesus vai para a Judéia, Pedro passa a viver uma nova fase da experiência dele com Cristo. Até então ele era um homem simples, um homem a gente poderia chamar até de um homem rude, por não ter tido ali uma educação formal, era um trabalhador braçal. Agora ele está vivendo no sul do país, que era a área desenvolvida do país. Lá ficava Jerusalém, ficavam as cidades maiores, ali viviam tanto a elite religiosa como a elite política do país. Lá estava também o comando romano, o Império Romano dominava o mundo, aquela parte do mundo naquela época. E lá estava também, né, o quartel-general das forças de ocupação. Então Jerusalém era uma cidade opulenta, havia riqueza sendo vista em toda parte. Eles começaram a ver grandes casas, né, casas que pareciam verdadeiros palácios, e também palácios, e Jesus se tornou uma figura que falava com todo mundo. Pessoas ricas começaram a receber Jesus em casa. Lembram de Zaqueu? Zaqueu era um homem rico, recebeu Jesus em casa, e ao receber Jesus em casa, recebia os seus discípulos também. Pedro estava entrando em lugares que ele nunca imaginou entrar na vida dele. Ele estava vendo uma realidade que ele nunca tinha visto na Galileia pobre. Ele estava vendo uma opulência que ele nem sonhava que existia. E Jesus era recebido, como foi recebido também por Simão, o leproso, que era um homem muito rico. E Jesus tinha diálogo constante com as autoridades, as maiores autoridades que Pedro só conhecia de ouvir falar, ou então na festa da Páscoa, quando uma vez por ano lá ia a Jerusalém, mas via de longe. Agora ele tinha um diálogo olho a olho com aqueles homens, sentava ao lado daqueles homens. E Pedro passou a incorporar na sua compreensão de Cristo a compreensão judaica do Messias, de que viria o Messias, que seria um novo governante, tão poderoso como Davi e Salomão, que iria expulsar todos os inimigos e faria de Israel agora o centro do mundo, que o Messias governaria a partir de Jerusalém o mundo todo, e que haveria tanta prata e tanto ouro em Jerusalém como nos dias de Salomão, que a Bíblia diz que havia tanta prata em Jerusalém como as pedras das ruas. E Pedro começou a imaginar que Jesus era este, tanto que lá em Marcos capítulo 8, quando Jesus diz, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro faz aquela declaração, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas a compreensão de Pedro era do Messias político, não do Messias, o servo sofredor. E Pedro imaginou, estando com este homem, eu nunca mais vou ser aquele pescador. Então Pedro viu em Jesus um foguete de ascensão social, que o tiraria da condição social em que ele viveu a vida toda e o levaria lá para o alto. Pedro faria parte agora da elite, porque estando ao lado de Jesus, ele seria parte da elite governante, não de Jerusalém, não da Judéia apenas, mas do mundo inteiro. Em Marcos capítulo 10, a gente vê bem este drama sendo desenrolado. Depois de ter feito no capítulo 8 a declaração de que Jesus, Marcos capítulo 10, no capítulo 8 ele faz aquela declaração de que Jesus era o Filho de Deus. Mas no capítulo 10 a gente vê bem essa questão política se desenvolvendo no meio dos principais ali seguidores de Jesus, dos discípulos. No verso 35, diz, então se aproximaram dele, esse dele aqui é Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aqueles companheiros de Pedro, aqueles que estavam aquele dia lá, que viram a pesca,
Eles se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória, quando o Senhor sentar ali no trono, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, provavelmente Tiago, que era o mais velho, e outro à tua esquerda, provavelmente João, que era o mais novo. No verso 41 diz assim: ouvindo isto, indignaram os 10 contra Tiago e João. Indignaram contra Tiago e João. Mas indignaram por quê? Porque Tiago e João estavam passando na frente da ambição de todos. O lado do direito e esquerdo de Jesus estava sendo altamente cobiçado. A religião agora, eles estavam vivendo agora uma espécie de religião pragmática, estavam vivendo o pragmatismo. Saíram do romantismo e foram para o pragmatismo. A religião agora era um meio de sucesso social, de sucesso pessoal. Eles queriam assentar-se à direita ou à esquerda para terem o poder que supostamente Jesus teria. Obviamente não queriam o lugar de Jesus, sabiam que não poderiam ter, a capacidade de Jesus era de fato singular, mas se não podiam sentar no centro, eles estavam felizes em sentar à direita ou à esquerda. E começou então a briga entre os 12, porque João e Tiago estavam pedindo o que todo mundo queria. E a partir daquele momento, eles passam a ver cada um deles como inimigo que tem que ser abatido no caminho direto para o lado direito ou para o lado esquerdo de Jesus. E Pedro agora vive a partir desse momento essa experiência, a religião como um meio de ascensão social. Não é assim que às vezes nós também vivemos? Às vezes, depois daquele romantismo inicial, nós começamos a ver a igreja agora como uma espécie de ascensão social. Às vezes trabalhamos de um lugar onde a gente não tem ali tanta autoridade, mas na igreja nos tornamos então líder. Todo mundo nos respeita na igreja. E na igreja nós nos realizamos. Aquela realização que talvez não tenhamos no trabalho, entre os amigos, encontramos na igreja, por sermos líderes, porque as pessoas nos respeitam, porque as pessoas nos admiram, porque nós temos uma função importante. E fazemos agora do nosso serviço na igreja, não mais um caminho para abençoar as pessoas, mas um caminho para a realização pessoal. A igreja se torna então um conduto que nos coloca em contato com pessoas que talvez não teríamos na nossa roda de amigos fora do ambiente da igreja. E agora nós disputamos entre nós posições, acotovelamos um, acotovelamos outro, queremos o espaço para as principais funções, porque isso nos traz realização, mas uma realização puramente humana, uma realização puramente política. E Pedro estava influenciado por isso. Ele era um pragmático agora. A religião, o contato com Cristo era a porta aberta para a ocupação de um lugar mais à frente. Obviamente, quando nós temos esta visão, a nossa visão do Evangelho passa a ser esta, a gente se decepciona. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai se decepcionar. E a gente encontramos a decepção de Pedro. Ele passa agora para uma terceira fase que eu chamo de realismo, no capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 de Lucas, a partir do verso 54. O contexto do que vamos ler é a prisão de Jesus. Jesus, no Getsemane, sai do Getsemane, pronto para entregar-se, para morrer. Ele então é preso, e os discípulos todos fogem. Não fica nenhum, os 12 desaparecem. E Jesus está sozinho, é conduzido, preso. Mas depois de algum tempo, um dos 12 volta para olhar. E é justamente Pedro. Pedro então volta para acompanhar. E quando Pedro volta, ele está surpreso. Ele jamais imaginou Jesus naquela condição. E ele imaginou que talvez Jesus reagisse para finalmente fazer a revolução do Messias. Só que Jesus está como um cordeiro, extremamente manso. As pessoas estão batendo nele, as pessoas estão chutando ele, as pessoas estão cuspindo nele, as pessoas estão desrespeitando ele, as pessoas estão colocando Jesus para baixo. E o Jesus que Pedro imaginava que se levantaria naquele momento, é um Jesus extremamente passivo.
que aceita sem reagir toda aquela ofensa. E Pedro começa a olhar para Jesus agora e passa por uma decepção. Espera aí, ele não é aquele que iria sentar no trono ou não é? Eu por acaso fui iludido esses anos todos, fui enganado? Eu comprei ali uma promessa que me foi feita, mas ninguém fez essa promessa para ele, mas ele começou a criar uma ilusão. Eu comprei essa promessa de que sentaria à direita daquele que governaria o mundo, e agora ele é aquele ali, talvez aí uma fraude. E o texto diz que Pedro está passando por uma transformação interna tão grande, que a partir do verso 54 diz o seguinte: então prendendo-o, falando de Jesus aqui, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de onde? Não mais de perto, né? Ele agora era só um espectador de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Entre mentes, uma moça que trabalhava ali, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Naquele Jesus ali, Pedro diz que ele não reconhecia. Ele conhecia o que ele imaginava, mas aquele Jesus pacífico, passivo, que aceitava tudo aquilo, ele não reconhecia. Ele não se identificava com aquele Jesus. Aquele não era o mestre que ele imaginava que estivera seguindo. No verso 58, pouco depois, vendo outro, diz: tu também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, dizendo: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. O sotaque baiano daquela época já existia também, né? E todo mundo percebeu que Pedro falava com sotaque lá do norte. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. 2 decepções: decepcionado com Jesus, decepcionado com ele mesmo. Quantas vezes nós não vivemos essa fase do realismo? Às vezes imaginamos que Deus tem uma dívida conosco, porque a gente está aqui todo sábado, porque nós cantamos, porque nós vivemos, porque adotamos esta nova ética do reino de Deus. Acreditamos que Deus então tem uma dívida com a gente, que Deus deve em todos os momentos estar pagando esta dívida. Não podemos ter nenhum problema emocional, não podemos ter nenhum problema familiar, não podemos ter nenhum problema físico, não podemos ter nenhum problema financeiro. Nós criamos uma ilusão de que, pelo fato de estarmos aqui, Deus tem a obrigação de nos colocar numa bolha impenetrável para qualquer interferência de fora. Devemos viver aqui, mas viver como se estivéssemos vivendo em uma outra realidade, longe de qualquer tipo de problema de qualquer natureza. Então, quando temos um problema no casamento, falamos: por que Deus deixa que meu marido seja assim? Por que minha mulher tem que ser assim? Quando temos um problema, talvez no trabalho, até mesmo perdemos o trabalho, começamos: por que Deus me deixou perder o trabalho? Eu sou tão fiel ao Senhor, por que isso tem que acontecer comigo? Quando temos um problema físico, dizemos: por que Deus permite que isso aconteça comigo? Porque logo eu. Quando temos um problema, talvez com os filhos, dizemos a mesma coisa. É aquele sentimento de que Deus tem uma dívida. Damos a Ele o que damos em troca de algo que Ele deve nos dar. E quando nossa realidade se choca com a nossa ilusão, ficamos extremamente decepcionados. E quantos que já sentaram nestes bancos aqui, louvando com fervor, negaram Jesus e hoje vivem longe dele por aí? Quantos vocês conhecem e já passaram por essa experiência? Pessoas que negaram completamente o Senhor. Diz: eu não o conheço. Apenas um espectador de longe, porque a realidade estourou o balão da ilusão e a pessoa não conseguiu compreender. Pedro estava vivendo agora, nesse momento, essa fase da vida dele, a fase que eu chamo de realismo, quando a ilusão dele se desfez e ele encarou então ali a verdadeira realidade. E ele ficou tremendamente decepcionado, porque a fé dele não era em Jesus, o
mestre que abençoava as pessoas. Era no Jesus que sentaria no trono. E como isso não aconteceu, ele ficou completamente decepcionado. E Pedro agora vive uma outra fase na vida dele. Em João, no capítulo 21, Jesus agora morre, ressuscita, e vários relatos aparecem agora. O próprio Pedro já tinha visto Jesus ressuscitado, mas Pedro não contou para ninguém que ele havia negado Jesus. A gente está sabendo dessa história mais tarde, depois que ele passa por um novo processo. Mas ele não contou para ninguém. Quando ele descobre que Jesus foi ressuscitado, Pedro agora murcha. Você não vê nenhum diálogo de Pedro com Jesus depois de Jesus ressuscitado, porque Pedro não tem mais coragem de estar toda hora interrompendo, falando, sendo o primeiro, porque agora ele sabe da condição dele. Ele agora é o traidor. Claro que ele não contou isso para ninguém, só ele e Jesus sabem dessa condição. E Pedro agora ele está murchinho. E em João no capítulo 21 vamos encontrar Pedro num lugar interessante. Diz assim, depois disso, capítulo 21 de João, verso 1, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, o mesmo mar, lembra? Os discípulos agora estão lá no mesmo mar, o mar de Genezaré é o mesmo mar de Tiberíades. E foi assim que se manifestou. Estavam juntos, vejam só os personagens. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos. Um grupo ali de 7. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite o que aconteceu? Vocês lembram de alguma história parecida com esta no começo? Nada apanharam, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos, pela distância talvez, não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Por alguma razão, eles resolveram atender a ordem, ou pedido, e assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, é João falando dele mesmo, então João disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase aí 200 estádios, mais ou menos uns 600 metros. 200 côvados, né? Não 200 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. Então Pedro, quietinho, entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos interromper só um pouquinho aqui para a gente compreender bem o contexto. Vocês estão percebendo? Aonde estavam os discípulos agora? Pescando. Vocês percebem uma inversão completa no processo? Voltaram ao ponto de origem. Cadê os pescadores de homens? Todos abandonaram. Ninguém mais estava preocupado em pescar homens, por causa da decepção que Pedro havia sofrido e os outros também. Essa não era apenas uma realidade de Pedro, era uma realidade de todos. O barquinho que lá no começo, 3 anos e meio, foi encalhado na areia, o barquinho agora foi desencalhado na areia e voltou para o mar. Os pescadores de homens haviam se convertido em pescadores de peixes. Decepção, negação, abandono. Mas o mais incrível dessa história é Jesus.
Porque Jesus, com toda a paciência, carinho e amor, vai lá no ponto de origem de novo. Ele nunca nos deixa. Mesmo quando nós deixamos Jesus, Ele não nos deixa. Ele caminha conosco, mesmo quando caminhamos para onde não deveríamos. Porque Ele quer sempre nos resgatar e nos trazer de volta. E Jesus, então, com todo carinho, paciência e amor, volta para o ponto de origem. O que havia causado neles aquele desejo de seguir Jesus? Não tinha... meu tempo acabou. 1 minuto mais e eu acabo também. Não tinha sido o desejo. Não tinha sido... O que eu tinha me perdido o fio da meada. Peraí, deixa eu voltar novamente. O que tinha causado neles o desejo de seguir Jesus não tinha sido a pesca maravilhosa, saber que Jesus dominava os elementos da natureza. Agora Jesus vem e lá da praia, então, manda que eles pesquem, não tinham apanhado nada. Quando pescam, vem aquela quantidade de peixes, eles olham novamente para a praia para ver quem é que tinha mandado pescar. E João diz: Pedro, é Jesus. E Pedro agora tem um problema, porque ele tinha negado Jesus. Ele não sabe mais como se relacionar com Jesus. E a Bíblia diz que ele corre, veste a roupa, em vez de vir no barco, ele pula na água, vem nadando, bem mais devagarzinho. Ele quer chegar por último, né? Vem nadando no passo dele. Os outros então vêm no barquinho, chegam lá no barquinho, na praia. Jesus já está ali com tudo pronto. E Pedro sempre distante. Ele não tem mais coragem de falar. Ele não é mais o primeiro como sempre foi. Jesus diz: por favor, peguem ali uns peixes. Quem está mais perto, mais longe de Jesus e mais perto do barco é Pedro. Ele vai lá então e traz os peixinhos e dá para Jesus. E Pedro não sabe como Jesus vai reagir com ele agora. E Jesus, depois de tudo, diz aqui na sequência do texto, que para medo de Pedro, Jesus o chama. No verso 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Era tudo que Pedro não queria, né? Que Jesus o encarasse de frente novamente. Eu imagino que Jesus não fez isso em público, para não deixar Pedro numa situação vexatória com os outros. Jesus deve ter colocado a mão no ombro dele, andar um pouquinho pela areia, e em um momento Pedro tremendo, com medo do que Jesus vai dizer. Jesus olha nos olhos dele e diz o nome completo. Quando a gente diz o nome completo, como minha mãe falava Gilvan, eu já sabia que a coisa não era boa. Então Jesus disse: Simão, Pedro. Pedro deve ter tremido nas bases, né? Mas a pergunta de Jesus era tudo que Pedro jamais imaginou: você me ama? Você me ama? E Pedro, surpreso com a pergunta, que não imaginava que a pergunta fosse ser aquela, ele imaginou que ia levar uma bronca, e de repente Jesus pergunta isso. Ele diz: sim, Senhor, eu te amo, com todo o meu coração, eu te amo. Jesus diz: então, filho, vai apacentar as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E Pedro, sem entender ainda, Jesus pergunta uma segunda vez: você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Eu te amo de todo o meu coração. E Jesus diz: vai cuidar dos meus cordeirinhos. E como Pedro negou 3 vezes, talvez Jesus tenha querido dar a Pedro aí a oportunidade de expressar o amor dele 3 vezes também. E Jesus pergunta pela 3ª vez: você me ama mesmo? De verdade, você me ama? É interessante que no texto grego, quando Pedro disse amo, ele usou uma palavra. Agora na 3ª vez ele usa uma palavra diferente, mas também é traduzida em nossa Bíblia como amor. E Pedro disse: sim, Senhor. Agora não usou mais aquela palavra, uma palavra mais forte agora, uma palavra que denotava ligação. Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: então, meu querido, vai cuidar dos meus cordeirinhos, vai ser um pescador de homens de novo. Na verdade, Jesus estava curando Pedro daquela ilusão que ele criou, mostrando para Pedro que no reino de Deus, nós não somos chamados para uma posição de destaque, não para sentar à direita ou à esquerda. Nós não somos chamados para receber, nós somos chamados para dar. Ele disse: no reino do mundo, os grandes são aqueles que estão na posição de destaque, que todo mundo serve.
mas no reino de Deus, o grande é o que serve. Você quer ser grande, então, neste novo reino? Então você vai ter que servir, porque o reino é baseado no serviço ao próximo. Lembram quando alguém perguntou a Jesus quais são, ou qual é o grande mandamento da lei? Jesus diz: o primeiro mandamento da lei está focado em Deus, amor a Deus. O segundo mandamento da lei está focado no próximo, amar ao próximo. E não tem nenhum mandamento da lei focado em você. Você deve amar a Deus, e como consequência de amar a Deus, você deve amar o próximo. E Pedro saiu daquele encontro com Jesus para ser o Pedro que se tornou famoso. Pedro, a partir daquele momento, ele entendeu, e agora ele se tornou um pregador do Evangelho, não mais com aquela ilusão de que vivia em uma bolha, tanto que ele escreve lá, irmãos, na carta dele: tenham com paciência, tenham com alegria passar por dificuldades, porque o mesmo sofrimento está acontecendo em outras partes do mundo. Pedro se transformou em outra pessoa, e finalmente em Roma, depois de ter pregado o Evangelho em Roma, e ele recebeu então ali uma sentença de morte das autoridades romanas, e para a surpresa dele, diz a tradição cristã, que ele recebeu a sentença de ser crucificado. Pedro pediu uma única coisa: não me crucifiquem do jeito normal, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não quero que ninguém imagine que eu e Jesus estivemos em algum momento na mesma altura, ou que somos semelhantes em alguma coisa. Me coloquem de cabeça para baixo, porque eu em momento algum quero ocupar o lugar de Jesus. Pedro tinha se convertido. Conversão ao Evangelho é quando você aceita que Jesus está lhe chamando para abençoar a vida de outras pessoas. No Evangelho, nós nos tornamos não membros da igreja, nós nos tornamos discípulos, e o discípulo é alguém que é igual ao seu mestre, e a vida de Jesus foi toda ela dedicada a abençoar a vida das pessoas. Ele viveu a vida dele para ser um bem, uma bênção para as pessoas. Jesus nos chama não para ascensão social, não para termos nenhum destaque. O que é isso? Isso é uma pura ilusão. Ele nos chama para abençoar a vida de outras pessoas com a palavra do Evangelho. Quando devolvemos o nosso dízimo, o nosso pacto, damos a nossa oferta, quando atendemos alguém que precisa da gente, estendemos a mão, partilhamos o Evangelho, pegamos uma pessoa quebrada, partida, e apresentamos a essa pessoa o Evangelho, e Jesus transforma essa pessoa. Isso que é a verdadeira vida, isso que é apacentar os cordeirinhos. Pedro, então, não sei se ele pensou isso, mas se ele pensou, que talvez morreria no ostracismo, era apenas um pregador, vivendo aqui e ali, e morreu depois como um condenado, por causa da mensagem que ele pregava. Mas Pedro, quando ressuscitar, vai ter uma surpresa tão grande. Em primeiro lugar, saber quantos Pedros tem no céu, e todos em homenagem a ele. Depois, talvez, sempre vai ter um que vai contar, né? Que o Pedro, você se tornou famoso, a gente falava de você a vida toda. Tínhamos cidades no seu nome, ruas no seu nome, teatros no seu nome, igrejas no seu nome, escolas no seu nome, e milhões de pessoas no mundo inteiro. Não importa se chama Peter em inglês, ou se chama Pierre em francês, ou Pedro em português e espanhol, ou Pietro em italiano, todo mundo é Pedro, em homenagem a este Pedro que viveu na Galileia no primeiro século, um obscuro pescador que se tornou então pregador do Evangelho. Mas quando você e eu nos dispusemos a viver a verdadeira religião de Jesus, Ele nos tira daqui e nos coloca em lugares que nós nem sequer imaginamos. Mas não porque pedimos para estar lá, mas é Jesus que nos leva para lá, porque Ele sempre coloca em destaque aqueles que dedicam a sua vida para servir ao outro, ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. Eu gostaria de terminar com o último verso, se vocês me permitem, pelo tempo. Está no livro de Juízes, no capítulo 5. O penúltimo verso do capítulo 5 de Juízes. Este verso faz parte de uma música que uma mulher chamada Débora compôs para comemorar uma vitória incrível do povo de Deus. E era um grupo tão pequeno contra um grupo tão grande.
e ela então compôs essa música para comemorar essa vitória. É uma música, obviamente, de louvor a Deus. Mas no verso 31, no capítulo 5 de Juízes, ela diz aqui uma verdade universal. Essa verdade diz assim, primeiro fala dos inimigos. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam, o que acontece com eles? Brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Poderia Pedro brilhar mais do que tem brilhado nesses últimos 21 séculos? Poderia um simples judeu do primeiro século, um pescador, ter um brilho mais intenso do que tem ainda hoje no mundo em que vivemos? Qual foi o único segredo daquele homem? Quando finalmente compreendeu o que é o Evangelho e a verdadeira religião, ele aceitou. Estourou o balão da ilusão e passou a viver o que de fato é o Evangelho: amar a Deus e servir o próximo. Que Deus lhe abençoe, e a mim também, que nós tenhamos esta verdadeira compreensão do que é viver o Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e servir o próximo nas suas necessidades. Quando fazemos isso, estamos vivendo e pregando o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e que Ele tenha aqui, nesta congregação, discípulos. Que todos nós nos tornemos discípulos do Senhor. Amém. Vamos ter uma música especial agora, a Ranúzia vai cantar, e depois teremos a bênção final. Parece de outro mundo, pois não há como explicar. Teu jeito de amar te fez sofrer em meu lugar. O teu olhar me acompanha, não importa onde for. E às vezes sei que mesmo assim rejeito teu amor. Talvez eu seja alguém até difícil de entender. Embora não mereça, necessito de poder. Assim como está meu coração, quero entregar-me. Eu quero viver em tua presença e te servir. Não vou viver nenhum instante mais como quem quer fugir. O meu desejo é só crescer em ti, Jesus. Derrame em mim teu sangue, minha vida vem lavar. E as chances que eu tiver não quero mais desperdiçar. Assim como está meu coração, quero entregar-me. Eu quero viver em tua presença e te servir. Não vou viver nenhum instante mais como quem quer fugir. O meu desejo é só crescer em ti, Jesus. Assim como está meu coração, quero entregar-me. Eu quero viver em tua presença e te servir. Não vou viver nenhum instante mais como quem quer fugir. O meu desejo é só crescer em ti, Jesus. Meu coração é todo
servir. Assim como está meu coração, quero entregar-me. Eu quero viver em tua presença e te servir. Vocês poderiam bondosamente ficar de pé para a bênção final, por favor. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo teu chamado, o chamado que nos alcançou. Obrigado porque o Senhor usou alguém e essa pessoa aceitou o chamado e transmitiu o conhecimento do Evangelho para a gente, para nós, para mim. Muito obrigado porque nós estamos aqui hoje, porque aceitamos esse chamado do Evangelho. Mas, querido Deus, como vimos na história de Pedro, a história de Pedro ela é interessante porque ela não é única, não é singular, ela se repete, infelizmente, muitas e muitas vezes. E às vezes nós acreditamos que, por termos recebido o chamado e estamos aqui, nós vamos fazer então desse nosso relacionamento com o Senhor, esse relacionamento pessoal, próximo, como um meio de transformação de vida, mas de vida aqui. Tudo que nós almejamos é uma vida melhor, mas uma vida melhor aqui. E quando isso não acontece, ou pelo menos não sai dentro da ilusão que nós construímos, nós então nos decepcionamos. E às vezes nós abandonamos, vamos viver lá fora, de longe, negando que um dia estivemos com o Senhor, de que um dia andamos juntos, de que um dia professamos sermos um seguidor do Senhor. Muitos, infelizmente, nunca acordam dessa decepção, vivem lá sem nunca perceberem que construíram apenas uma ilusão. Outros têm a oportunidade de serem novamente resgatados. Nós não saímos ainda, Senhor, nós estamos aqui. Louvado seja o teu nome por isso. Mas nós não precisamos sair para acordarmos. O Senhor pode nos acordar aqui, agora ainda, sem precisarmos passar por uma decepção. Que o Senhor nos desperte para entender que a ética do teu reino é diferente dos costumes deste mundo. No teu reino, nós somos chamados para amá-lo e para amar aquele que o Senhor coloca ao nosso lado, o nosso próximo. Nós somos chamados para servir os teus filhinhos que vivem dentro de nossa influência. Ó Deus, nos ajuda a entendermos isto, que este é o sentimento do céu. O Senhor vive para servir. E o Senhor faz tudo para que nós tenhamos aquilo que nós, que é para o nosso bem. O Senhor vive exclusivamente para nos servir. E o Senhor nos convida para ajudá-lo no serviço de ajudar outras pessoas. Que possamos entender isto e vivermos o verdadeiro Evangelho, que trará satisfação, que trará alegria, que trará transformação, e o Senhor cuidará de nosso futuro. O Senhor saberá nos colocar onde o Senhor achar melhor, e o Senhor nos dará aquilo que nós nem sequer imaginamos agora. O Senhor, no entanto, nos chama apenas para servir. Que todos nós tenhamos esse discernimento e esta disposição de viver a essência do Evangelho, amor ao Senhor e amor ao próximo. É o que nós pedimos humildemente, Senhor, no nome de nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu vou estar ali à porta. Eu gostaria de poder cumprimentar a cada um de vocês. Pois o meu Deus ao meu